Santo Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo, que vamos estar juntos. Muito obrigado pelo culto que tivemos ontem, obrigado pelos adolescentes que puderam ministrar, ter essa experiência. Foi muito legal, Pai, ver o desenvolvimento dos teus filhos. Obrigado. Obrigado também pelo que o Ivan tem feito nesse trabalho, pelo desafio que ele lançou. Ele realmente tem feito um trabalho muito bonito, Pai. Obrigado por isso. Direcione o restante dessa atividade, dessa programação na igreja e que outros frutos possam ser colhidos disso tudo. É o que pedimos em nome de Jesus. E agora também ilumine aquilo que nós vamos tentar aprender nessa manhã, Pai. Assim os pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Então, nós vamos ter pelo menos dois encontros que vão ser encontros introdutórios, tá? O encontro dessa semana, que vai ser uma introdução mais geral, mas eu vou precisar trabalhar Atos capítulo 17, que é quando o apóstolo Paulo vai a Tessalônica. E ele fica ali pregando por 3 semanas até ser expulso, e dali ele acaba sendo, então, deslocado para Bereia, tá? Então, pelo menos, nós vamos ter pelo menos 2 encontros que vão ser introdutórios, para depois, então, nós entrarmos especificamente no texto, tá bom? Eu vou fazer aqui, então, a transmissão. Vou ver, compartilhar. Certo. Tessalonicenses sempre foi uma das minhas cartas preferidas, assim, desde a época de mais jovem, eu li, eu ficava, assim, muito impactado com o que o apóstolo Paulo escrevia ali, né? E poder entrar um pouco mais profundamente nessa carta vai ser uma experiência bem interessante, tá? Então, vocês estão vendo aí, né, a transmissão. Eu vou melhorar o foco aqui. A carta, 1 Tessalonicenses, e essa introdução que eu vou fazer, ela vale para as 2 cartas. Lá bem no início diz o seguinte: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é assim que ele inicia a carta dele para aquela igreja grega, aquela igreja que está na Europa, né? E ele se identifica como Paulo, lembrando sempre que ele raramente ele vai iniciar ali com o título. Ele me parece que não está muito preocupado, né? Às vezes ele coloca Paulo apóstolo, né? Mas aqui não, aqui ele simplesmente diz Paulo, Silvano e Timóteo, né? Ele se coloca ali em pé de igualdade com as demais pessoas. E isso ajuda, né? Porque quebra algumas barreiras. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, escreveu 2 cartas para os crentes de Tessalônica. E Tessalônica, aqui esqueci de fechar o parênteses, mas significa vitória sobre os tessálios. Tessálios eram outro povo grego, tá? Então, Tessalônica, vitória sobre os tessálios. Os tessalonicenses haviam sido evangelizados por ocasião da 2ª viagem missionária de Paulo. E é sobre esse pequeno recorte lá na carta de Paulo que nós vamos estudar na semana que vem. Atos capítulo 17, os primeiros versículos. Tudo bem? Então, Paulo, vamos lembrar que Paulo ele fez pelo menos 3 viagens missionárias, do que nós temos notícia, né? E ele teria evangelizado essa cidade e ali constituído uma igreja na sua 2ª viagem. Então, de acordo com Atos 17:2, ele passou 3 sábados ensinando na sinagoga. E após isso, foi expulso por pessoas que rejeitaram o evangelho.
Tem teólogos, tem comentaristas que acreditam que ele tenha ficado muito mais tempo, que ele teria pregado ali 3 sábados nas sinagogas, mas que talvez ele tenha ficado muito mais tempo, talvez meses nessa cidade. Mas isso é conjectura, nós não temos como saber com certeza. O fato é que o que Atos nos traz é que ele pregou 3 sábados, e isso foi suficiente para estabelecer um povo cristão ali, uma igreja, mas não foi suficiente para aparar certas situações complicadas, que só o tempo só com o tempo vai ser possível, e a gente vai ver quais seriam essas questões complicadas aqui no decorrer dessa introdução. E essa carta, ela teria sido escrita por volta do ano 50, 51 depois de Cristo, ou seja, levando em conta que Cristo teria morrido, crucificado e ressurreto no ano 33, né? Então, 43, 17, 18 anos depois, né, da ressurreição de Cristo, é que essa carta, então, ela é enviada, né? Ela é escrita e enviada. Nós temos uma informação importante lá em 1 Tessalonicenses 1:9, que diz assim: deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. E esse versículo, ele abre ali um precedente para talvez se pensar que fossem judeus convertidos. Até porque ali havia sinagogas. Só que quando Paulo fala sobre deixar ídolos, ele não está se referindo aos ídolos deixados pelos judeus, mas aos ídolos deixados pelo próprio povo grego. Pessoas gregos, né, que viviam ali naquela miscelânea de deuses, né? Essas pessoas deixaram os ídolos e se converteram a Deus, não os judeus. Tá? Vamos lembrar que na Grécia, em Atenas, ele está ali no panteão grego, naquele templo de talvez centenas, milhares de deuses, né? E ali havia um altar ao Deus desconhecido, porque os gregos tinham medo, assim, de talvez adorar vários deuses, mas esquecer de algum. Então, colocaram ali ao Deus desconhecido. E aí Paulo vai dizer assim, olha, esse Deus que vocês não conhecem é esse Deus que nós anunciamos. E aí, a partir disso, ele anuncia Cristo, o Cristo ressurreto, e isso acaba depois também gerando um tumulto ali, tá? Então, esses idólatras não eram judeus, embora houvesse ali uma sinagoga. Eles eram gregos. De acordo com Gundry é um comentarista muito importante da Bíblia, ele diz que o exílio assírio-babilônico havia purgado os judeus da idolatria. Lá no Antigo Testamento, Deus havia prometido que se eles fossem, então, buscar outros deuses e tudo mais, então, eles seriam levados para outros povos, eles seriam exilados, passariam por muitas provações, e de fato isso acontece. E essa distância do templo, da nação deles, gera uma saudade de Deus e também purga, limpa eles de toda essa coisa da idolatria. Se formos ler Samuel, sobretudo Reis e Crônicas, nós veremos que o povo era essencialmente idólatra, sobretudo quando vinha algum rei que era um rei idólatra, e o reino do norte, cuja capital era a Síria, todos eles eram idólatras, ali não teve nenhum que fosse um rei, vamos dizer assim, piedoso, né? Todos foram idólatras. E essa idolatria acabou arrastando eles para o exílio. Se voltarmos antes da história, já no tempo de Juízes, aquele povo, os descendentes daqueles que haviam sido libertos do Egito, também eram profundamente idólatras, né? Então, a idolatria era meio que passada de geração a geração,
era algo que estava entranhado na genética ali das famílias, vamos dizer assim, né, para usar um termo um pouco mais moderno, e os exílios, né, que aconteceram, toda a perseguição, eles contribuíram para disciplinar o povo e livrá-los eles da idolatria. Então, esses judeus que estavam agora vivendo em Tessalônica não eram, e também nos tempos de Jesus, né, os judeus dos tempos de Jesus, eles não eram mais idólatras, né? Eles já eram um povo assim que a duras penas haviam aprendido a adorar apenas a um Deus, tá? Então, de acordo com Gundry, esse exílio babilônico havia purgado eles da idolatria. Os judeus incrédulos residentes em Tessalônica opuseram-se de maneira violenta ao evangelho. Incrédulos em quê? Em Deus? Não, incrédulos em Cristo, tá? Os judeus incrédulos em Cristo. Então, eles responderam de uma maneira violenta ao evangelho, assaltaram a casa de Jason, aquele homem que havia abrigado Paulo, né? E alguns estudiosos acreditam que Paulo ficou muito mais tempo do que apenas esses 3 sábados. E ele menciona que teve que trabalhar para se sustentar em Tessalônica. Então, como a sinagoga ela funcionava nos sábados, né, ainda hoje é assim, na semana Paulo, então, ele trabalhava, ele buscava o seu sustento. Raríssimas eram as vezes em que ele teve ajuda, oferta. Ele teve algumas ajudas, só que ele aplicava muito mais essa ajuda nas próprias viagens missionárias, na ajuda de pobres, como a gente já viu também lá em Romanos, né? Então, ele trabalhou de fato para se sustentar em Tessalônica. Um outro comentarista alemão, o Werner de Boer, ele diz no comentário que a cidade, agora falando da cidade de Tessalônica, ela foi fundada pelo rei macedônio Cassandro no ano 351 a.C. Tá? Então, é uma cidade que tem ali 2.370 e tantos anos, né, atualmente. Tessalônica ainda existe com esse nome, né, é uma cidade importante, segunda cidade grega mais importante, talvez aí com uns 350 mil habitantes, né, um pouco mais, mas é uma cidade moderna, uma cidade que ainda resiste ao tempo, embora tenha passado por algumas devastações importantes, né, da história. Só que o rei Cassandro funda essa cidade em 351. E a nova cidade recebeu o nome de Tessalonique, provavelmente em honra à esposa do rei, né? Em honra à esposa de Cassandro, irmã de Alexandre Magno, que foi também um importante rei conquistador do Império Grego, né? Antes de Cristo. Os grandes impérios antes de Cristo foram o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Grego, que também Israel foi subjugada, e aí, por fim, tivemos o Império Romano. Tá? Então, depois desse grande Império Grego, nós temos agora o Império Romano, né? Em que Jesus, então, ele nasce nesse contexto. E a forma atual do nome Salonique ainda preserva o K na sílaba Nike. Tem a marca de tênis, calçadas, roupas e tudo mais. Nós chamamos Nike, que é uma forma, digamos, inglesada, né? de pronunciar. Mas Nike não seria a expressão, o modo correto de se referir à marca. Seria Nike, que é vitória, né? Porque é uma palavra grega, não é uma palavra de origem inglesa, é uma palavra grega. Então, Nike significa vitória. Então, Tessalônica seria, o significado de Tessalônica seria vitória sobre Tessália, ou sobre os tessálios, né? Isso significa Tessalônica. Houve uma guerra do passado, então, no dia que essa moça teria, essa esposa ali, cujo nome, então, leva o nome dessa cidade, seria o dia do nascimento dela, seria o mesmo dia da derrota dos tessálios, né? Que, então, culminou a derrota dos tessálios, né? Então,
esse nome, então, é em homenagem, mas também ela faz referência a essa importante vitória. Então, nessas duas cartas, os habitantes da cidade são chamados tessalonicenses. A nova cidade havia experimentado um bom desenvolvimento como uma cidade portuária e comercial. Então, vamos entender que uma cidade portuária, uma cidade comercial, é uma cidade culturalmente mais avançada, ela tem uma chance de desenvolvimento muito maior, mas também ela acaba trazendo, inúmeros problemas, né? Concentração de pobreza e, sobretudo, prostituição nos arredores do porto. Ainda hoje é assim, né? Naquela época não era diferente. E ela experimentou esse bom desenvolvimento porque a cidade ela estava localizada de uma maneira muito favorável, próximo ao mar, e também a uma estrada importante, que é a Via Egnatia, que ligava o leste ao oeste. Então, essa estrada importante, ela fazia conexão com cidades importantes, com Roma e tudo mais, né? E isso acabou favorecendo muito a expansão, mas também a importância da cidade. Hoje, empresas que enfim, querem se localizar em algum lugar, uma das coisas que eles precisam verificar é a localização, se tem estradas importantes, dependendo do produto, se tem porto, aeroporto e tudo mais. Quer dizer, isso aí não era diferente naquela época, né? Mesmo sendo tudo muito mais rudimentar em relação a hoje, estamos falando de mais de 2000 anos, né? Mas também já tinha essa percepção. A logística ela precisa favorecer a questão do comércio. E Tessalônica ela foi, então, privilegiada nesse sentido. Então, para as condições da época, Tessalônica era uma metrópole. Não vamos saber qual que era o tamanho dessa cidade, eu não me atentei para esse fato, mas para as condições da época era uma cidade razoável. Hoje ela tem 350 mil habitantes, talvez na época, vamos dizer que tivesse lá 15, 20, 30 mil habitantes, né? Mas era uma cidade importante para a sua época. E depois de incorporar a Macedônia ao Império, os romanos fizeram dela a capital da província e a sede do procônsul. O procônsul era esse magistrado, ele julgava as causas, também podia ali ter uma função de governo, embora essa região também tivesse ali um governador que era um politarco, que era um governador dessa região, mas também tinha essa questão do procônsul, que era esse magistrado, era a sede ali de um juiz. E Paulo, por uma estratégia evangelística, ele gostava muito de trabalhar nesse tipo de cidade, porque a partir de uma metrópole, a partir de uma cidade maior, é que ele acabava disseminando o evangelho. Ele sabia que as pessoas vinham até ali, né? Barqueiros, pessoas que navegavam, gente que levava mercadoria do porto até as vilas menores, até as cidades menores. Então, essa coisa essa irradiação do evangelho a partir de uma cidade maior era extremamente favorável para a disseminação do evangelho, né? E Paulo, então, tinha essa consciência, ele fazia questão de sempre se estabelecer em cidades maiores. Agora, os motivos que levaram Paulo a escrever a carta, e aqui a gente vai relatar de vários autores, mas todos os motivos nós podemos encontrar nas cartas de Tessalonicenses. O motivo mais direto que nós temos aqui é que Timóteo havia visitado Tessalônica. E depois ele se reuniu com o apóstolo lá em Corinto. Quer dizer que Paulo, quando escreveu para os Tessalonicenses, ele estava na cidade grega de Corinto. O relato de Timóteo sobre a situação da igreja serve de fator que leva Paulo a escrever 1 Tessalonicenses. Então, Timóteo vai lá, verifica a situação, traz informações para Paulo sobre a situação, sobre as condições que a igreja se encontra, e baseado nas condições relatadas por Timóteo, é que Paulo escreve para os Tessalonicenses, dando orientações sobre os vários assuntos que ali aqueles irmãos estão ali
de algum modo, tendo dificuldades, estão tendo ali problemas, tá? Vamos lembrar que Paulo ficou apenas pregando por 3 semanas, então ele não teve tempo ali de desenvolver uma teologia mais aprofundada acerca de vários assuntos. E a carta que Paulo escreve, ela é justamente para suprir essas lacunas, né? Aliás, todas as cartas são feitas para suprir lacunas teológicas, enfatizar aspectos teológicos importantes, mas também suprir algumas faltas teológicas que aqueles irmãos têm. Não somente teológicas, mas também do ponto de vista prático, né? A igreja sempre ela está ali vivendo numa certa corda bamba em termos de relacionamentos, e quando esses relacionamentos, de alguma maneira, eles ficam fragilizados por conta de algumas discordâncias, a igreja pode se dividir. E Tessalonicenses também tinha esse problema, assim, ela podia se fragilizar a tal ponto de não se sustentar mais, como um trabalho único ali naquela cidade. Então, Champlin diz que Champlin é um comentarista bíblico, talvez um dos mais importantes do Novo Testamento. Ele diz que a retirada às pressas de Paulo dessa cidade não o permitiu firmar uma comunidade cristã como desejava. Vamos lembrar que Paulo foi expulso dessa cidade, tá? Então, ele queria ter ficado muito mais tempo ali, mas ele foi expulso daquela cidade. E essa saída precoce dele impediu ele de, então, tratar de outros assuntos que ele gostaria de ter feito. Ele havia ensinado aos crentes de Tessalônica doutrinas, inclusive a doutrina da vinda de Cristo, o que havia criado neles um grande interesse. Só que a doutrina da vinda de Cristo cria interesse, gera interesse em todos nós ainda hoje, mas também gera muita confusão, não é mesmo? Quanta confusão nós temos percebido ao longo aí desses 2 milênios, né? E também na história mais recente, temos visto pessoas aí colocarem data para a vinda de Jesus, enfim, né? Coloca lá a data, dia, hora, mês da vinda de Cristo. Essas coisas não acontecem dessa maneira, não é mesmo? A vinda de Cristo, sobre ela nós não sabemos a data. Por isso que Jesus fala sempre para nós nos mantermos sempre preparados, sempre preparados. Mateus 25, nós somos ensinados por Jesus que temos que conservar azeite em nossas lamparinas, para nós não sermos pegos desprevenidos quando o noivo vier, né? Fazendo aqui a referência da parábola das 10 virgens. Então, também, Paulo também havia lhes ensinado sobre a ética cristã, sem ter havido tempo de lhes desviar totalmente dos vícios pagãos. Então, por mais que Paulo tentou fazer de tudo que cabia a ele naquele curto espaço de tempo, havia muitas questões morais ali que Paulo não conseguiu se aprofundar, e isso precisava ser tratado de uma maneira mais específica. Muito mais, então, deveria ser feito. Aliás, muito mais ainda deve ser feito hoje, seja por nossa igreja local, denominação, as demais igrejas irmãs das diversas denominações. Nós nunca temos uma doutrina, digamos assim, e também uma prática plenamente solidificada, a ponto de as pessoas nunca mais terem dúvidas. Sempre vai surgir situações novas que precisam ser tratadas, ou questões velhas, né, de ordem moral, que precisam ser tratadas novamente. Então, sempre mais deve ser feito. Então, não sendo capaz de ir pessoalmente a Tessalônica, Paulo enviou Timóteo para ver como aqueles crentes estariam progredindo. As notícias de Tessalônica, no geral, eram muito animadoras. Paulo, inclusive, elogia aquela igreja. Ele elogia. Nós vamos ver no primeiro capítulo, Paulo ali tecendo elogios francos, sinceros. Só que também eles estavam sendo vítimas de perseguições, o que provocou ansiedade no apóstolo, pois Paulo temia que eles se desviassem de Cristo em meio às dificuldades. Então, as perseguições que aqueles irmãos estavam sofrendo gerou temor.
no coração de Paulo. Até porque eram cristãos novos na fé ainda. Eles não estavam, assim, muito experimentados. Então, aqui nós vamos ver, assim, o primeiro grande objetivo da carta de Paulo aos Tessalonicenses. É gerar neles uma solidez moral e espiritual a ponto de eles suportarem as dificuldades sem se desviar de Cristo. Esse é o grande ponto. E eu acho que se eu colocasse um objetivo importante para o pastorado hoje, é que por meio do ensino, nós possamos ajudar com que as pessoas criem em seus corações uma resistência moral e espiritual a ponto de elas não desistirem em meio às dificuldades, sejam dificuldades que vêm de fora do governo, das perseguições, mas também dificuldades da própria igreja, dos relacionamentos, ou as dificuldades internas, aquelas dificuldades que vêm do coração, né? Nós vivemos hoje num mundo em que a depressão, a ansiedade, mas a depressão é a principal doença cerebral que nós temos hoje, e temos visto a notícia de muitos suicídios, inclusive de crianças e adolescentes, muitos suicídios. E muitos cristãos estão sofrendo também por conta de depressão e tudo mais. Como se manter firme em Cristo em meio a tantas dificuldades modernas? Talvez lá naquela época já houvesse, claro, a depressão, sim, né? Não na mesma proporção que nós temos hoje, mas as pessoas também desanimavam bastante, também adoeciam. E Paulo escreveu para orientá-los. Talvez hoje, como igreja, precisamos ter essa mesma postura amorosa, no sentido de incentivar as pessoas a manterem a sua fé em Cristo, mesmo diante das terríveis dificuldades da alma, né? E são tantas elas. Então, muito mais do que críticos da vida alheia, da vida do outro, nós temos que ser amorosos, no sentido de dar o braço, dar os ombros, permitir a pessoa chorar, ainda que muitas vezes ela vai reclamar de Deus, vai duvidar de Deus, mas os salmistas também, muitas vezes, eles colocam a própria fé em xeque, né? Essa certa dúvida que eles têm do amor de Deus, porque eles passam por dificuldades tão ardorosas e que fica, às vezes, tão difícil de viver, de vivenciar uma fé, mas sempre no final dos salmos eles falam assim, mas porém Deus foi meu auxílio, Deus foi o meu socorro. E aqui Paulo escreve uma carta, que também é uma carta de consolo. Não é apenas uma carta doutrinária, no sentido de resolver dúvidas intelectuais, mas resolver as dores do coração, não é mesmo? Também é resolver dores do coração. Então, ainda segundo Champlin, essa carta procura consolar os crentes de Tessalônica na tribulação, procura modificar seus pontos de vista sobre a lassidão nas questões sexuais, que são pessoas ali que vivem uma vida lasciva, uma vida descompromissada com a moral, que vive na questão da prostituição, e muito possivelmente que havia crentes ainda que estavam presos a esses vícios da carne. Então, Paulo procura também instruir eles nessas questões, e procura ainda instruir sobre a realidade, o significado da vida de Cristo, da parousia, além de fornecer-lhes instruções morais sobre assuntos gerais, a fim de viver de uma maneira digna da vocação cristã. Então, essa questão de viver uma vida digna da vocação cristã. Nós somos vocacionados para sermos filhos de Deus e viver uma vida que agrada a Deus, uma vida prática, tá? Então, temos uma vida subjetiva, uma vida de um caráter muito mais sobrenatural,
Mas esse caráter sobrenatural que nós temos na relação com Deus, ele precisa impactar a nossa vida, né, natural, as nossas relações naturais, a nossa relação com os outros, cristãos, com os governantes, com os irmãos, com a família, tá? Senão o cristianismo meio que ele não tem sentido. Se nós devemos ter uma vida cristã, sobrenatural, mas isso não implica em mudanças estruturais ao meu redor, quer dizer que eu não estou vivendo uma vida cristã que de fato vale a pena. Existe uma vida cristã que vale a pena ser vivida, que é uma vida em que as minhas relações, aquilo que eu posso fazer, eu posso mudar de uma maneira muito positiva, muito coerente, um modo que agrada a Deus, através de uma vida de honestidade, de franqueza, de compreensão, de um palavreado correto, amoroso e tudo mais. O Gundry também ele vai citar alguns motivos, então, que levou Paulo a escrever essa carta. Congratulações, quer dizer, Paulo homenageia eles por sua conversão e progresso na fé. Isso é muito legal, né? Ele parabeniza aquelas pessoas pelo progresso na fé. E a outra coisa que ele coloca são exortações. Exortação não tem nada a ver com xingamento, tá? Exortação tem a ver com palavra de ânimo e incentivo, que às vezes também implica numa repreensão. Claro, a repreensão ela acontece, mas sempre carregada de ânimo no sentido de incentivar a pessoa a uma vida que agrada a Deus. É uma vida que direciona para um progresso. Então, exortações em direção a um maior progresso, com destaque específico sobre o consolo que nasce da expectativa em torno da vinda. Se Jesus vier, se Jesus voltar, se a Bíblia está falando a verdade sobre isso, então eu tenho um motivo a mais para viver uma vida que agrade ao Senhor e uma vida, enfim, que traga frutos para o meu dia a dia, né? O Hernando Dias Lopes ele vai relacionar também alguns motivos. Os grandes temas da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, a pregação da segunda vinda de Cristo havia produzido uma situação anormal. E talvez é uma situação anormal que a gente ainda vê nos dias de hoje. Havia algumas pessoas na igreja que deixaram de trabalhar e abandonaram seus empreendimentos para esperar a segunda vinda de Cristo. Foi uma espécie de histeria expectante. O que é isso? Uma histeria relacionada à expectativa da vida de Cristo. Então, eu não faço mais nada, eu fico ali no espírito de oração e tal, despreocupado com o progresso social e também da sociedade, esperando a vinda de Jesus. Isso é um jeito errado de esperar Jesus. O jeito certo é o seguinte, é o trabalhar para o desenvolvimento da sociedade, tá? Dentro daquilo que for lícito fazer, correto fazer, que agrade a Deus fazer, né? E ao mesmo tempo em que eu espero a vinda de Cristo. Então, Paulo escreve à igreja para corrigir essa prática equivocada. Tanto é que em outros textos, Paulo vai ser muito crítico sobre a preguiça, sobre pessoas que não trabalham. Né? Isso é uma coisa totalmente fora de cogitação. Jesus vai voltar mesmo, então eu não vou fazer mais nada. É besteira, quer dizer, a questão sempre é trabalhar, é buscar o progresso. Não um progresso a qualquer custo, mas um progresso que ajude na construção do reino de Deus. Né? Essa questão de construção do reino de Deus, ele foi inaugurado. O reino de Deus não é só a igreja, tá, irmãos? A igreja faz parte do reino de Deus, que foi inaugurado por Cristo. E a nossa missão é expandir esse reino, trabalhar para que esse reino de Deus, implantado nesse mundo,
seja cada vez melhor, cada vez melhor. E nós conseguimos fazer isso por nosso comprometimento, enquanto cidadãos, enquanto cristãos e tudo mais. Então, esse é um ponto importante. A segunda coisa é que havia confusão sobre o destino dos crentes na hora da morte. Afinal, o que vai ser na hora da morte? Os mortos, eles vão ser prejudicados quando Jesus voltar em relação aos vivos? Ou eles vão estar em vantagem? Então, alguns crentes estavam acreditando que se alguém morresse antes da segunda vinda de Cristo, essa pessoa estaria em total prejuízo em relação aos vivos, né? Esse é o ponto. Alguns crentes estavam acreditando que se alguém morresse antes da segunda vinda de Cristo, estava em total prejuízo em relação aos vivos. E aqui eu acho que eu escrevi uma frase meio truncada. O fato é que Paulo, então, escreve para afirmar que os crentes que morreram no Senhor não estavam em desvantagem em relação aos que estiveram vivos até a volta do Senhor. Eles não estavam em desvantagem. Tanto é que Paulo vai dizer o seguinte, olha, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados com ele. Vai ser fração de segundo. Tá? Então, esse é o ponto. A terceira coisa é que havia uma tendência de desprezar toda a autoridade legal. Os novos convertidos da igreja de Tessalônica estavam transformando a democracia grega em um risco para a vida cristã, pois tinham dificuldade em acatar e obedecer à autoridade estabelecida da igreja. Isso é muito ruim. Quer dizer, às vezes, você tem ali uma democracia tal que todo mundo tem voz, todo mundo opina, mas às vezes opina sobre coisas que não entende. E também não quer ouvir, também não quer dar o braço a torcer, não quer ceder. E isso levou eles até ali uma prática, e nós vamos, claro, nos aprofundar no decorrer dos textos bíblicos mais para frente. Isso estava gerando um problema na igreja sério. Quer dizer, ninguém mais quer obedecer, ninguém mais quer se colocar no seu próprio lugar, todo mundo quer ter a última palavra. Isso é muito ruim no ambiente secular, já é péssimo. Agora você imagina num ambiente cristão. Em quarto lugar, havia uma tendência à recaída na imoralidade. E essa tendência, esse potencial de recaída, todos nós temos. Todos nós temos, em qualquer idade. Tanto é que Jesus fala, olha, vigiem, orem, né? Porque a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, ele coloca essa possibilidade de sempre recairmos na questão da carnalidade de maneira geral. O mundo grego estava eivado de sensualidade. A promiscuidade sexual estava misturada com a religiosidade grega, né? Os rituais de culto pagão, muitas vezes, eles envolviam práticas sexuais ao vivo, né? Se hoje existe a pornografia estampada na internet, por aí, na televisão e também na internet, no período grego, já no período de Aristóteles e Platão, os cultos gregos ali eram relações homossexuais em que crianças muitas vezes assistiam aquilo, né? E os filósofos, então, eles pregam uma nova moral contra aquela situação terrível que os gregos viviam antes de Cristo. Tanto é que tem teólogos que dizem que Platão e Aristóteles foram pré-cristãos, porque ensinaram uma moralidade, né, aos gregos que não tinha precedente e que talvez teria sido aprendido, inclusive, já no Antigo Testamento, porque esses filósofos também eles viajaram e, quem sabe, eles tiveram ali contato com o povo judeu em algum momento, tá? Isso é uma suposição, tá? O fato é que o Império Grego, o povo grego, a cultura grega, ela estava ali cheia dessa questão da imoralidade sexual misturada com os cultos pagãos,
E muitos crentes agora estavam muito inclinados a sempre voltarem àquelas práticas anteriores, tudo bem? Então, esse ambiente de pureza fazia parte da cultura dos Tessalonicenses. E Paulo escreve para ensinar a eles que Deus os havia chamado para a santidade e não para a impureza. Quer dizer, o sexo sempre no lugar, no ambiente de um casamento entre um homem e uma mulher. É isso que nos ensina e é muito enfatizado nos textos sagrados. Em quinto lugar, havia um grupo de resistência ao apostolado de Paulo. Gente que não aceitava o apostolado dele. Havia algumas pessoas que acusavam Paulo de ser ganancioso, alguém que queria dinheiro só para si. Mas agora nós vamos entender que Paulo trabalhou ali, Paulo não ficou dependendo de oferta. Ele não era ganancioso. Muito pelo contrário, a vida dele sempre foi passar riscos, e riscos graves, a ponto de ele ser martirizado pela fé cristã. Então, ele nunca teve essa pretensão. Quando ele se denomina apóstolo, ele se coloca como o menor dos apóstolos. E quando ele se refere a ser pecador, ele se coloca como o principal dos pecadores. Então, Paulo realmente era um homem. Se tem alguém que nós podemos aprender humildade, é com o apóstolo Paulo. Tá? Outros também acusavam Paulo de ser um ditador, alguém que mandava e tal, e Paulo, então, ele também escreve para se defender dessas questões. Paulo escreve para defender seu apostolado e mostrar a eles que sua postura sempre fora irrepreensível. E aí, por fim, aí eu vou passar para vocês, né? Havia sinais de divisão na igreja. As disputas internas ameaçavam a comunhão da igreja nascente. E havia falta de amor e comunhão entre alguns crentes. Então, por conta de todas essas questões, nós percebemos ainda que os assuntos dessa carta são assuntos profundamente atuais, não é mesmo? Ainda lutamos contra a questão da imoralidade sexual, ainda temos questão de crise de autoridade, ainda temos problema de divisão na igreja, quer dizer, ainda temos dúvidas, muitas vezes, com relação à vida de Cristo, de como vai ser. E quando falo ainda temos, eu falo sempre num jeito geral. Não que todos têm, mas sempre vai ter uma parte significativa da igreja, sempre com algum problema em algumas dessas áreas. Por isso que a carta de Paulo, as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, continuam sendo cartas muito atuais até os dias de hoje. Muito bem. Então, aqui eu vou interromper o nosso compartilhamento. Eu espero que vocês tenham entendido pelo menos 30%. Não, brincadeira, né? Mas eu espero que tenha sido, de alguma maneira, edificante, embora seja um assunto um pouquinho mais técnico ali e tal, né? Mas eu espero que tenha estimulado vocês a querer estudar essa carta, né, por conta de toda essa questão introdutória que nós acabamos, então, de aprender, tá? Eu vou passar a palavra para vocês, eu vou só interromper aqui a nossa gravação.